Essa é a voz da profecia, uma voz de esperança, que proclama a volta do Senhor. Jesus em breve virá. Esta é a voz da profecia, uma mensagem de fé e esperança que anuncia a volta do Senhor. E felizes são aqueles que leem, aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nela escritas, pois o tempo está próximo. Servos de Deus, a trombeta tocai, breve Jesus voltará. A todo mundo a mensagem levai, breve Jesus voltará. Breve virá, breve virá, breve Jesus Bendito seja o nome do Senhor, esse Deus amado que nos permite estar outra vez juntos aqui no programa A Voz da Profecia. E é claro, como sempre, a gente abraça você e agradece pelo carinho de sua audiência. Você que é um cristão católico, apostólico, romano, você que é de alguma igreja evangélica, você que é espírita, ou seja qual for a sua denominação religiosa, ou mesmo, é claro, você que não tem o hábito de frequentar nenhuma igreja, não está ligado a nenhuma comunidade religiosa, no entanto, é claro, é também uma pessoa temente a Deus. Muito obrigado porque você está aí, muito obrigado pela sensibilidade que você tem tido à voz de Deus e continue fazendo assim, porque toda vez que nós nos inclinamos para Deus e buscamos a Deus, os mais abençoados somos nós mesmos. Na presença do Senhor está escrito a plenitude de alegria. A gente encontra a verdadeira alegria da vida quando nós nos encontramos com o nosso Criador, quando nós nos reconectamos com Deus, aí nós nos encontramos com nós mesmos, com os nossos semelhantes, com a vida, com a existência. Como é bom quando a gente está pertinho do Senhor. E no programa de hoje você vai ouvir um testemunho maravilhoso de alguém que, pela bênção de Deus, conseguiu perdoar. E perdoar para valer. Um dos perdões mais difíceis da gente oferecer a alguém que nos fez algum mal. Você vai ver a história. Mas o Senhor é bom, o Senhor é maravilhoso. O Senhor, quando nós experimentamos o seu perdão, então nós temos perdão para compartilhar com os nossos semelhantes, sejam eles quem forem. E o Quarteto Arautos do Rei também vai cantar, como sempre aqui, afinal de contas, nós somos a equipe da Voz da Profecia, orador e quarteto, nós somos inseparáveis graças ao nosso bom Deus.
E eu terei o prazer de compartilhar com você hoje na série Os 10 Mandamentos a respeito do 6º mandamento da lei de Deus. Só 2 palavras, não matarás. Fica aí, eu já volto. Para o céu, buscando compreender o sacrifício do Salvador em meu lugar. E mesmo sem entender, escolho aceitar que o dono do universo veio me salvar. Abriu mão do seu trono, da sua glória, tornou-se um ser humano como eu. Não há amor maior do que aquele lá da cruz. Não há entrega tão completa quanto aquela lá da cruz. E não há como alcançar a amplidão daquele amor. O sacrifício de Jesus, o sangue derramado lá na cruz. Me assombra ao perceber que insisto em viver a vida como se não soubesse o que Ele fez. Insisto em rejeitar a voz a me chamar, que bate a porta do coração e quer entrar. Mesmo assim eu insisto em me distanciar do claro som do convite pra voltar. Não há amor maior do que aquele lá da cruz. Não há entrega tão completa quanto aquela lá da cruz. E não há como alcançar a amplidão daquele amor. O sacrifício de Jesus, o sangue derramado lá na cruz. Não posso dar as costas, nem deixá-lo sem resposta. O que eu posso fazer é aceitar. Não há amor maior do que aquele lá da cruz. Não há entrega tão completa quanto aquela lá da cruz. E não há como alcançar a amplidão daquele amor. O sacrifício de Jesus, o sangue derramado lá na cruz. Morávamos na Bahia, eu, meu filho e meu esposo.
E o meu filho tinha o sonho de seguir carreira na aeronáutica. Por isso viemos para São Paulo, aqui em Guarulhos, e viemos morar em Cumbica. E aí ele fez os cursos, completou os cursos que ele tinha que fazer e conseguiu realizar o sonho dele, que já era soldado formado. Estava seguindo a carreira. Mas no que ele estava pensando de fazer o curso para sargento, aí aconteceu essa tragédia. Ele conheceu a menina que o ex dela tinha ameaçado ela e que estivesse com ela. E aí aconteceu que um dia os dois iam passando e ele cumpriu o que ele tinha, a ameaça que ele tinha feito, ele cumpriu, né? Eram às 6 e pouca da tarde, o cara já estava esperando que viu eles passarem e matou os dois, né? Meu marido, quando foi reconhecer o corpo, disse que tinha uns 20 furos, né? E ele foi 2, um na nuca e um no ombro. Vai fazer 20 anos, né? Mas para mim é como se fosse ontem, essa ferida que realmente não cicatriza. Foi assim, uma das mais coisas difíceis que passou na minha vida. Várias dificuldades eu já passei, mas a perca do único filho dessa forma que foi, né, é muito dolorido. É muito dolorido, só para quem já perdeu é que sabe. O tempo parece que não passa, você está sempre lembrando, né? Às vezes eu estou estudando, estou ouvindo um louvor, lembro dele, né? E aí chora, não tem como a gente não se emocionar, né? E até hoje, nossa, eu choro mesmo. Então é uma ferida que não cicatriza. Cada vez que eu lembro dele, cada vez uma reportagem que eu vejo, um filho homenageando a mãe, sabe, eu choro mesmo. Quando às vezes tem a programação em Dia das Mães aqui, vão fazer homenagem às mães aqui na igreja, eu geralmente, na hora de receber a lembrancinha, eu saio, porque me lembra muito ele, né? Porque me vem, não tem como eu não lembrar dele. Cuidei dele até 19 anos, não é fácil. Então, é tanto que eu chamava ele meu menino, né? Assim, ele falava filho, eu falava meu menino. E eu tinha 19 anos, mas era meu menino. Quando as pessoas me perguntam se eu tenho filho, aí eu conto a história, o que aconteceu com ele, e a tragédia que aconteceu com ele, e através disso aí, a pessoa ouvindo, a pessoa pode realmente acreditar, né, nesse Deus que tem poder de transformar corações, que tem poder da segunda chance, que tem poder de dar oportunidade a pessoa se arrepender. Deus sabe do meu coração, em nenhum momento eu desejei vingança e não guardo mágoa nem ressentimento. Não guardo. Porque Deus é o nosso Deus da segunda chance. Essa pessoa tem a chance de se arrepender e aceitar Jesus também, né? Isso aqui é difícil, não é fácil. Mas temos que buscar essa força em Deus. Que não adianta eu ficar deprimida, né? Só pensando, só reclamando. Não. Aí a gente tem que procurar essa força em Deus, que só Deus tem poder de nos dar essa força para continuar a caminhada, né? Continuar realmente buscando ao Senhor. E ter essa esperança, que eu tenho, essa esperança de reencontrá-lo. E sempre minhas orações eu peço a Deus que não deixe que nada nem ninguém me separe do amor de Jesus. Nada nem ninguém. Então, não desistir nunca desse caminho. Não é Deus que quer mal para ninguém. Não foi Deus que quis que acontecesse dessa maneira, não é? Então, por isso, eu jamais desisto do meu Deus. E tenho esperança nele que eu vou reencontrá-lo.
Que bom, como é bom ver essas coisas, não é? Como é bom saber que é possível perdoar mesmo a quem nos fez tanto mal, nos trouxe tanta tristeza, tanto pesar, tanta perda. É possível sim, acredite nisso. Coloque-se nas mãos de Deus e não permita que as tristezas, decepções e frustrações da vida façam com que você seja uma pessoa cheia de remorso, de mágoa, de rancor, porque isso faz tão mal para a gente. Por outro lado, perdoar nos libera, nos liberta, nos deixa leves e felizes. Por falar em estar feliz, estar leve e contente, eu tenho um presente que certamente vai deixar você muito feliz. É esse aqui, o DVD Santuário, o Caminho de Deus. Eu tenho certeza que aqui há muitas mensagens maravilhosas de Deus para você. O pastor Arilton Oliveira preparou esse material, gravou lá em Israel, e você inclusive também pode acompanhar esse estudo no programa Bíblia Fácil, que tem sido assim maravilhoso. Sabe que esse assunto do santuário, ele é pouco conhecido mesmo entre os cristãos, mas quando a gente estuda o santuário, se a gente já amava a Deus e se encantava com o plano da salvação, a gente passa a amá-lo ainda mais e vê quão profundos e sábios são os caminhos de Deus. Quer esse presente? DVD Santuário, o Caminho de Deus, a gente lhe manda pelo correio. É só você fazer o pedido através do telefone. Nosso número está aí, 0 operadora 12 21 27 31 21. Você liga em horário comercial. Outra possibilidade é você pedir através do WhatsApp. O nosso número 981001425. Manda uma mensagem de texto dizendo que você quer o DVD e ele vai chegar então às suas mãos. A gente vai agora para um pequeno intervalo, mas você fica aí, eu fico aqui e Deus vai mostrar para a gente que esse mandamento de apenas 2 palavras, não matarás, ele tem uma série de lições, de implicações e de mensagens maravilhosas de Deus para nós. Fica aí, a gente já volta. Esse é o seu programa A Voz da Profecia e aqui nós estamos tendo uma série especial a respeito dos 10 mandamentos, a lei moral de Deus. Hoje vamos pensar um pouco no tema do 6º mandamento, não matarás, e eu coloquei o título, você já viu aí, Viva e Ensine a Viver. Mas antes de lermos o texto bíblico, vamos orar ao Senhor. Pai querido, pedimos-te mais uma vez, por tua imensa bondade, que tu estejas conosco, Senhor, para que nossa mente se abra e nós entendamos a mensagem que tens para nós. Oramos no nome santo de Jesus. Amém. Vamos ao livro de Êxodo, segundo livro da Bíblia, capítulo 20, e o mandamento 6º está no versículo 13. 2 palavrinhas apenas, não matarás. Mas eu quero já convidar você, para nós ampliarmos nossa compreensão desse assunto, vamos ao Evangelho de Mateus, capítulo 5. Nos capítulos 5, 6 e 7 de Mateus, Jesus faz o seu famoso discurso chamado Sermão do Monte. E grande parte do Sermão do Monte consiste em Jesus explicando para nós a sua lei. Jesus fazendo uma interpretação da lei, para que a gente tenha uma compreensão profunda, ampla e maravilhosa dos propósitos de Deus ao estabelecer a sua lei. Mateus, vamos lá, capítulo 5, vou ler os versos 21 e 22. Jesus disse assim: Ouvistes que foi dito aos antigos, não matarás, e quem matar estará sujeito a julgamento. Eu, porém, vos digo que todo aquele que sem motivo se irar contra seu irmão estará sujeito a julgamento. E quem proferir o insulto a seu irmão estará sujeito a julgamento do tribunal. E quem lhe chamar tolo estará sujeito ao inferno de fogo. Jesus disse, vocês ouviram dizer que não se pode matar. Está ok. Mas eu quero dizer para vocês que a ideia não é apenas que vocês não pratiquem o ato de matar, o assassinato. Não. Veja,
É claro que Jesus aqui não está anulando o que foi dito e que foi escrito, mas Jesus está ampliando o sentido. Como eu disse há pouco, Jesus está interpretando sua lei. Jesus está aqui no Sermão do Monte apresentando o verdadeiro espírito da lei. Mais do que não matar, Jesus disse que a gente não deve insultar as pessoas, nós não devemos desprezá-las, nós não devemos odiá-las. E tem mais, esses sentimentos negativos, eles devem ser substituídos, disse Jesus, por amor e oração. Veja aqui mesmo no capítulo 5, agora versos 43 e 44. Jesus disse assim: ouvistes que foi dito, amarás o teu próximo e odiarás teu inimigo. Eu, porém, vos digo, amai vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. Jesus disse, vocês ouviram que foi dito que vocês devem amar o próximo, mas odiar o inimigo. Claro que essa parte de odiar o inimigo não é bíblica. Isso aqui era um ditado popular, isso é uma ideia popular, algo que corria entre os judeus, mas que não tinha base na Bíblia. Obviamente que amar o próximo, sim, mas odiar o inimigo, a Bíblia nunca disse isso. E Jesus então disse que nós devemos amar os nossos inimigos e orar pelos que nos perseguem. E por que a gente deve fazer assim? Porque Deus faz assim, porque é assim que Deus age. Eu posso ler com você o verso 45 agora, diz assim: para que vos torneis filhos do vosso Pai Celeste, porque Ele faz nascer o sol sobre maus e bons e vir chuva sobre justos e injustos. Em vez de vocês amarem o próximo, aquele que se identifica com você, e odiar aquele que é contra você, aquele que é seu inimigo, Jesus disse, pois eu digo a vocês que vocês devem amar os seus inimigos. E além disso, orar por aqueles que perseguem vocês. E Jesus disse, para que vos torneis filhos do vosso Pai Celestial. Para que você seja verdadeiramente filho de Deus, você precisa agir como Deus age. Para que você se identifique com Deus, você deve ter o mesmo caráter de Deus. E Jesus disse, porque Ele faz nascer o sol sobre os maus e bons e vir chuva sobre justos e injustos. E Jesus disse mais, que nós devemos, inclusive, buscar reconciliação com aqueles que, de alguma maneira, fazem mal para nós ou querem o nosso mal, ou aqueles que têm alguma mágoa em relação a nós. Voltando aqui no capítulo 5, agora, a partir do verso 23, Jesus diz assim, se, pois, ao trazeres ao altar a tua oferta, ali te lembrares que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa perante o altar a tua oferta, vai primeiro reconciliar-te com o teu irmão e então, voltando, faze a tua oferta. Quando você for adorar a Deus e levar uma oferta ao Senhor, quando você for ao santuário, quando você for ao templo para adorar a Deus, Jesus disse, e você se lembrar que teu irmão tem alguma coisa contra ti. Veja, Jesus não disse assim, e você tiver alguma mágoa contra seu irmão. Não, ele disse, se você se lembrar que há alguém que está magoado com você, não é apenas você estar magoado com alguém, mas mesmo que o outro esteja com você, mesmo que você não esteja com ele, Jesus disse assim, vá primeiro se reconciliar com seu irmão, deixa ali a sua oferta, vá se reconciliar com ele, depois volta e entrega a sua oferta. Você compreende? O desejo de Deus é que nós vivamos em paz com as pessoas, que nós amemos os nossos inimigos, que nós oremos pelos que nos perseguem, que nós reconciliemos, busquemos reconciliação com aqueles que por alguma razão estejam magoados com a gente, mesmo que nós não estejamos com eles, mesmo que nós não desejamos o mal deles e não queríamos de alguma maneira ofendê-los e machucá-los, mas se a gente percebe que eles estão ofendidos conosco, nós como cristãos devemos tomar a iniciativa e buscar reconciliação com eles. Jesus disse essas palavras num contexto assim muito pesado, muito forte. Os judeus, ouvintes de Cristo, eles estavam revoltados contra os dominadores romanos que humilhavam o povo. E a grande expectativa dos judeus nesses dias de Jesus
era que o Messias viesse e os libertasse. A ideia dos judeus é que o Messias iria vingá-los dos romanos. Porém, Jesus, o Filho de Deus, o Cristo, o ungido, o Messias, ele veio com uma mensagem totalmente diferente, com uma mensagem revolucionária. Quando Paulo apresenta esse mesmo tema do relacionamento nosso com os nossos inimigos, Paulo coloca isso em termos práticos. Eu vou convidar você agora para a gente ir à carta aos Romanos. Você está com a sua Bíblia aí? Se não, busca lá a sua Bíblia. É muito bom quando a gente, aqui na Novo Tempo, abre a Bíblia, lê, mas você aí em casa faz a mesma coisa. Busca a sua Bíblia e talvez você tenha aí no seu celular, no seu smartphone, coloca aí, Romanos capítulo 12, a partir do verso 17. Eu disse Romanos capítulo 12, a partir do verso 17. Paulo diz assim: não torneis a ninguém mal por mal. Esforçai-vos por fazer o bem perante todos os homens. Se depender de vós, tende paz com todos os homens. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito: a mim me pertence a vingança. Eu é que retribuirei, diz o Senhor. Pelo contrário, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber. Porque fazendo assim, amontoarás brasas vivas sobre a sua cabeça. Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Vamos procurar entender esse texto que nós acabamos de ler, essas palavras do apóstolo Paulo. Começa assim no verso 17, não torneis a ninguém mal por mal. Por que o cristão paga o mal com o bem? Porque cada um dá o que tem. E eu me lembrei de uma historinha aqui, de um vizinho que estava chateado com o outro lá, o outro vizinho, e o outro, por sinal, era cristão, mas por alguma razão o vizinho se chateou, e um dia ele pegou um cesto e encheu de lixo, pegou o lixo da cozinha, pegou o lixo do banheiro, e foi catando lixo assim, tudo o que encontrou lá do quintal, colocou tudo num cesto. E aí, quando foi durante a noite, esse que estava magoado com o vizinho cristão, ele pegou aquele cesto cheio de lixo e derramou todo assim, junto à porta do vizinho. Derramou toda aquela sujeira ali junto à porta. No dia seguinte, o vizinho cristão, quando abre a porta, lá está todo aquele lixo, aquele mau cheiro, toda aquela sujeira. E ele entendeu que aquilo havia sido colocado pelo seu vizinho. Então ele limpou tudo, tirou tudo, jogou fora e teve uma ideia. Na noite seguinte, esse vizinho cristão pegou um cesto também. E nesse cesto colocou várias frutas, bem selecionadas, madurinhas, doces, frutas perfeitas. Colocou peras, maçãs, pêssegos, uvas, caquis, bananas, mangas, várias frutas, lindas frutas. E colocou tudo bem ajeitadinho ali dentro do cesto. E durante a noite ele levou e colocou o cesto juntinho ali da porta do seu vizinho, que o havia ofendido com todo aquele lixo. E na manhã seguinte, quando o vizinho abre a porta, lá está o cesto, cheio de lindas frutas. E o vizinho apanhou aquele cesto, trouxe para dentro de casa e viu que tinha um bilhetinho. E no bilhetinho estava escrito exatamente isso: cada um dá o que tem. É assim. O cristão paga o mal com o bem, porque cada um dá o que tem. Se o que há na sua vida é a presença de Deus, é Deus que você transmite para as pessoas. E o Deus que nós transmitimos só faz o bem para os nossos semelhantes. Voltando aqui, Romanos capítulo 12, verso 17, esforçai-vos por fazer o bem perante todos os homens. Se possível, Paulo diz, no que depender de vós, tende paz com todos os homens. Meus queridos irmãos, nossa luta não é contra sangue e carne, nossa luta não é contra a gente, nossa luta é contra os principados e potestades, contra os dominadores desse mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Eu estou aqui citando palavras de Paulo também em Efésios, capítulo
6, verso 12. Eu gosto quando Paulo disse isso, nossa luta não é contra sangue e carne. Ei, você não foi chamado para lutar contra gente, contra pessoas. Nós todos temos um inimigo comum, que é o diabo, que são os demônios. Contra eles é que nós temos que lutar, não contra pessoas. Todas as pessoas que há no mundo somos vítimas desse nosso arqui-inimigo. O cristão tem que ter essa compreensão e entender que ele não luta contra pessoas. Por isso Paulo diz, no que depender de vós, tende paz com todos os homens. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira. A ira aqui é a ira de Deus. Ele segue dizendo, porque está escrito, a mim me pertence a vingança, eu é que retribuirei, diz o Senhor. E Paulo diz, pelo contrário, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer, se tiver sede, dá-lhe de beber, porque fazendo assim amontoarás brasas vivas sobre a sua cabeça. Essa expressão, amontoarás brasas vivas sobre a sua cabeça, está lá em Provérbios, capítulo 25, versos 21 e 22. É uma metáfora, não é? É uma figura de linguagem. A ideia de que você amontoa brasas vivas sobre a cabeça do seu inimigo, quando em vez de você retribuir o mal que ele lhe faz com o bem, é no sentido assim de que essa sua boa atitude, inesperada atitude inclusive, vai fazer com que seu inimigo, com que a maldade do seu inimigo seja queimada, vai fazer com que todo o ódio que ele tenha no coração em relação a você seja queimado pela sua bondade e quem sabe essa pessoa seja levada a um arrependimento e a uma mudança de atitude. E Paulo termina dizendo assim, não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com bem. Sabe que muitas pessoas dizem que os ensinos de Jesus e Paulo sobre esse tema não podem ser aplicados literalmente a pessoas que vivem no mundo real como nós vivemos. Mas é claro que eu discordo dessa ideia. Eu discordo por pelo menos 3 razões. A primeira, pagar o mal com o bem é a única maneira de quebrar a corrente da violência. Veja, se você não atende à orientação divina, então você acaba entrando numa interminável reação em cadeia de dar o troco. Já ouviu essa história? Não, eu dou o troco mesmo. Violência não pode ser curada com mais violência. Só acaba agravando o problema. Existem tantos exemplos nesse mundo, por exemplo, israelenses e palestinos. Eles que o digam. Eles sabem que violência só gera mais violência. E olha que isso se aplica não apenas aos atos, mas também às palavras cortantes e ferinas que muitas vezes nós usamos. Alguém precisa quebrar esse círculo vicioso e engolir o orgulho, passar por alto a ofensa. E Jesus olha para você, Jesus olha para mim, para nós que nos declaramos seus discípulos, seus seguidores, e ele diz assim, vocês devem fazer isso. Vocês devem quebrar essa ideia de dar o troco, de pagar o mal com o mal, esse círculo de maldade, vocês devem quebrar tudo isso. Vocês devem viver de uma forma diferente se vocês são meus discípulos. Outro aspecto que eu lhe digo, quando você não se deixa vencer pelo mal, mas vence o mal com o bem, saiba que essa é a única forma de você obter o controle. Quando nós reagimos à maldade com ódio, com raiva e desejo de vingança, nós entregamos a outra pessoa o controle sobre nós mesmos, deixando que outros determinem nossos sentimentos, atitudes e reações. Esse método de Jesus nos capacita a dizer, recuso-me a odiá-lo. Não permitirei que você amargure a minha vida. Eu não estou disposto a viver os meus dias consumido pela raiva. Alguém disse, não permitirei que os homens me rebaixem, fazendo com que eu os odeie. Eu ouvi esse pensamento há bastante tempo, não sei quem é o autor, mas eu gosto dele. Não permitirei que os homens me rebaixem, fazendo com que eu os odeie. Vencer o desejo de vingança é encarar o inimigo com espírito superior. Mas olha aqui uma coisa, um comportamento positivo é mais do que não odiar, é substituir o ódio pelo amor. É a única forma de reagir com responsabilidade.
ao dizer que nós não devemos dar ao inimigo permissão para determinar nosso comportamento e atitudes, Jesus lembra nosso poder de escolha. Significa que nós somos responsáveis por nossas reações. Nós precisamos de parar de justificar o nosso mau comportamento, apontando para o de outra pessoa. Isso começou lá no Éden, você se lembra? Quando Deus procura Adão após o pecado e disse: Adão, o que houve, o que você fez? Adão disse: Senhor, foi a mulher que o Senhor me deu, que me levou ao pecado. E Jesus, então, o Senhor Deus fala com a mulher e a mulher diz: Senhor, foi a serpente que o Senhor criou. Essa ideia de transferir culpa, de transferir responsabilidade começou desde o Éden. Mas quando você segue o conselho de Jesus, você está assumindo a sua responsabilidade. Mas eu quero voltar com você ao Sermão do Monte. Volte comigo aí, vamos a Mateus. Agora no capítulo 7. Mateus capítulo 7, verso 12. Aqui a gente encontra a famosa regra áurea. Um texto maravilhoso de Cristo. Palavras que revelam profunda sabedoria, uma sabedoria prática, uma inteligência maravilhosa. Mateus 7, verso 12, está escrito assim: tudo quanto, pois, quereis que os homens vos façam, assim fazei-o vós também a eles, porque esta é a lei e os profetas. Essa é a regra áurea. Como eu disse, esse é um texto fabuloso. Vou repetir. Tudo quanto, pois, disse Jesus, quereis que os homens vos façam, assim fazei-o vós também a eles, porque esta é a lei e os profetas. Observe que a regra nos diz o que fazer. Mas as palavras que estão aqui imediatamente antes dessa regra, elas nos dizem por que nós devemos fazer isso. Por que nós devemos agir dessa maneira? Fazer aos outros tudo aquilo que nós gostaríamos que eles fizessem conosco. Vamos então agora ao verso 11. Mateus capítulo 7, verso 11. Jesus disse assim: ora, se vós que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai que está nos céus dará boas coisas aos que lhe pedirem. Você compreendeu? Por que a gente deve tratar os outros como gostaríamos de ser tratados? Por que nós devemos ser bons para os outros? Porque Deus é bom para nós. Lá em Colossenses capítulo 3, verso 13, Paulo diz assim: assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós. Do mesmo jeito que Deus nos tratou, e tanto nos alegra por isso, porque se Ele não nos amasse, nós estaríamos perdidos. Essa é a razão por que nós devemos tratar bem os outros. Assim como Deus pagou com o bem o nosso mal, nós devemos pagar o mal que recebemos com o bem. Fazer com os outros aquilo que Deus fez e faz conosco todos os dias. Deus, por meio de Jesus, abriu a porta para o nosso perdão, mesmo sem merecermos. O perdão genuíno é possível quando nós temos plena consciência da profundidade do perdão que nós recebemos. Nós começamos a ver as pessoas que nos magoaram como gente assim como nós, que luta contra o poder de uma natureza corrompida pelo pecado. Então a compaixão começa a tomar lugar do ódio. O verdadeiro perdão flui, eu creio nisso. Comece a orar por alguém que lhe persegue. Peça a Deus misericórdia dessa pessoa e você vai ver que não demora muito. O ódio, a mágoa, o ressentimento que talvez você esteja experimentando é transformado por compaixão. Como Deus faz isso eu não sei, mas eu sei que Ele faz quando nós seguimos a sua palavra. Quando em vez de alimentarmos ódio em relação aos nossos inimigos ou às pessoas que nos fazem o mal ou nos querem o mal, nós começamos a orar por elas e pedir a Deus que tenha compaixão delas. Alguém disse: você amaria o seu maior inimigo se realmente conhecesse toda a história dele. Você amaria o seu maior inimigo se realmente conhecesse toda a história dele. E é inevitável não pensar em Jesus, nosso maravilhoso Salvador,
Provavelmente a primeira frase que Jesus disse quando esteve na cruz foi esta: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. É difícil perdoar alguém depois que nos ofendeu, que nos prejudicou por alguma razão. Mas imagine Jesus perdoando não depois, na hora. Ele está sendo humilhado, zombado, desprezado, estão cuspindo nele. Estão torturando Jesus. E ainda assim ele olha para os seus torturadores, para aqueles que lhe desejam só o mal e que zombam dele. Jesus olha para essas pessoas, então volta-se para o céu e diz assim: ó Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. Há um outro pensamento que eu gosto muito também, diz assim: sede como o sândalo, que perfuma o machado que o fere. O sândalo é uma árvore aromática, da qual são extraídas fragrâncias agradabilíssimas. Sede como o sândalo, que perfuma o machado que o fere. Jesus foi, é e será o maior sândalo de todos os tempos. Por isso ele é a nossa grande inspiração, ele é a nossa maior inspiração. Quando Jesus fala que nós devemos perdoar as pessoas que nos magoam, que nos ofendem, que em vez de procurar vingança, nós devemos procurar perdoá-las e nos reconciliar com elas. Jesus sabia muito bem o que estava dizendo e ele ilustrou com sua própria vida as suas palavras. Oh, bendito Cristo! O amor, o verdadeiro amor é um dom de Deus, você sabe disso. O verdadeiro amor vem de Deus. Para a gente viver tudo isso que eu estou pregando aqui, só é possível pela presença de Deus em nossa vida, porque nós somos naturalmente egoístas. Nós somos muito arrogantes e qualquer pessoa que nos faz qualquer mal, a gente já quer se vingar e fazer um mal ainda maior do que aquele que nós recebemos. Para ter esse tipo de pensamento, de índole, de disposição, de atitude, para ter toda essa reação positiva, isso só é possível quando Deus está em nosso coração, quando o amor de Deus é implantado, é colocado em nosso coração. Eu vou ler só alguns versos da primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 13. Você sabe aqui, nessa carta de Paulo, primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 13, está um lindo texto a respeito do amor, talvez um dos mais lindos textos já escritos sobre esse tema maravilhoso. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 13. Vou ler aqui dos versos 4 a 7 somente. Está escrito assim: o amor é paciente, é benigno ou bondoso. O amor não arde em ciúmes, não se ufana. Não se ufanar significa que o amor não é presunçoso, o amor não se vangloria, não se ensoberbece, ou seja, não é orgulhoso, não se conduz inconvenientemente, não procura os seus interesses, não se exaspera, não se ressente do mal, não se alegra com injustiça, mas regozija-se com a verdade. O amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor jamais acaba. Isso tem que vir de Deus, não é? Mas vem. Quando a gente busca e persiste em buscar e clama a Deus por essa bênção, através do dom do amor, Deus derrama sobre nós todas as suas outras dádivas. Ao entendermos, aceitarmos e recebermos essa verdade, uma alegria imensa preenche nossa alma, porque agora nós estamos em paz com Deus. Lá em Romanos capítulo 5, verso 1, Paulo diz assim: justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Quando pela fé você se encontra com Cristo e é perdoado com Cristo, aí agora você está em paz com Deus, através de Jesus. E creia, quem está em paz com Deus, desfruta a paz de Deus. E a paz de Deus é a paz que excede a todo entendimento. Está lá em Filipenses capítulo 4, verso 7. Paulo diz assim: a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Não é lindo pensar nisso? Quando você está em paz com Deus, por meio de Jesus, você então desfruta a paz de Deus. E eu vou além.
Quer saber mais? Quando você tem a paz de Deus, você é capaz de viver em paz com todos os homens. Lembra do texto que li de Romanos, capítulo 12, verso 18, quando Paulo diz assim: se possível, quanto depender de vós, tende paz com todos os homens. Alguém poderá não estar em paz comigo, alguém poderá ser meu inimigo, alguém poderá nutrir algum mal em relação a mim, mas eu não tenho, como cristão, o direito de nutrir, de alimentar nenhum ressentimento, nenhuma mágoa e desejo de fazer nenhuma maldade para ninguém. No que depender de mim como cristão, eu devo procurar viver em paz com todos os homens. E mais que isso, se eu souber que alguém não está bem comigo, que alguém não está em paz comigo, é meu dever como cristão buscar essa pessoa e procurar reconciliar-me com ela. Não foi isso que o Senhor nos ensinou no Sermão do Monte? Por isso Paulo diz assim: no que depender de vós, tende paz com todos os homens. Oh, meu amigo, minha amiga, acredite, isso não é somente uma bela teoria, mas isso é algo totalmente real e possível de se viver. Mas como já disse, insisto, é real e é possível de se viver, mas quando Deus vive em nós, quando Deus está em nós, porque é o amor de Cristo que nos constrange, é o amor de Cristo que nos conquista, que nos transforma. Na medida em que o amor de Deus está no meu coração, eu vou paulatinamente me tornando parecido com o meu Senhor. Parecido, que digo, no que diz respeito ao caráter, aos propósitos, às intenções, às minhas vontades. Claro que não igual a Deus. Nós não somos e mesmo na eternidade jamais seremos iguais a Deus. Porque Deus é Deus. Deus estará sempre muito acima de nós em todos os sentidos. Na perfeição do seu caráter, na grandeza do seu poder, na sua inteligência infinita, enfim, Deus estará sempre acima de nós. Mas quando você procura estar em comunhão com Deus dia a dia, você vai ficando gradativamente parecido com Ele no seu caráter. Você torna-se uma pessoa amorosa, compreensiva, bondosa. Você vê o ser humano além das aparências, além do momento presente. Você começa a procurar compreender as pessoas, entender as pessoas. Você tem empatia para com as pessoas. E mais que isso, você olha para as pessoas não no que elas são, mas naquilo que elas poderão ser, se forem transformadas pela graça de Deus. Deus nos abençoe. Que Deus nos ajude a olhar os nossos semelhantes dessa maneira. Que Deus nos ajude a viver bem e ensinar as pessoas, a fim de que elas também vivam, tenham paz, tenham alegria e tenham esperança no coração. Chegou a hora. Quarteto Arautos do Rei agora canta Somos Um. Há poder em corações que se unem, em mãos que se estendem para servir. É divino receber o estrangeiro como irmão. Nesse tempo em que os homens se afastam por barreiras que constroem sem sentir, desprezando o amor, abafando emoções, vivem triste solidão. Dá-me tua mão, vem comigo, irmão. Em Cristo não pode haver divisão. Dá-me tua mão, vem comigo, irmão. Em Cristo somos um. Somos um, somos um. Em Cristo somos todos um. Somos um, somos um. Em Cristo somos um. É preciso vencer as barreiras, diferenças que existem entre nós. É preciso de toda maneira cantar uma só voz. Vamos
Jesus, pois semear a bondade, o sorriso que conquista afeições, revivendo o amor, libertando emoções, pela força do Senhor. Dá-me tua mão, vem comigo, irmão. Em Cristo não pode haver divisão. Dá-me tua mão, vem comigo, irmão. Em Cristo somos um. Somos um, somos um. Em Cristo somos todos um. Somos um, somos um. Em Cristo somos um. Somos um, somos um. Em Cristo somos todos um. Não somos iguais, mas Cristo nos faz filhos de um mesmo Pai. Então em família somos um, somos um. Em Cristo somos todos um. Somos um, somos um. Em Cristo somos um. Somos um, somos um. Em Cristo somos todos um. Somos um, somos um. Em Cristo somos um. Em Cristo somos um. É assim mesmo, aos olhos de Deus, todos somos filhos, filhos dele, profundamente amados pelo Senhor. E se somos todos filhos de Deus, então somos todos irmãos. Claro que temos nossas diferenças, mas a gente precisa ter a maturidade, a sabedoria, o cristianismo, de vivermos, de convivermos com essas diferenças, respeitando as pessoas que estão ao nosso redor, tratando-as como nossos verdadeiros irmãos. Isso agrada a Deus. Deus fica feliz quando vê que nós não temos preconceitos, que nós não desprezamos ninguém, que nós não subestimamos ninguém, que nós não olhamos ninguém como sendo inferior a nós. Muito pelo contrário, Deus fica feliz quando vê que todos são respeitados, todos são compreendidos, todos são valorizados, todos são amados. Que o Espírito Santo nos dê essa sensibilidade, que a gente viva e ensine a viver, que nossas palavras e nosso exemplo sejam uma inspiração para os nossos semelhantes. E o tempo vai passando e cada dia que passa está chegando o glorioso momento, quando o Senhor, o Pai do céu, vem reunir os seus filhinhos. Então vai se cumprir a palavra que diz: haverá um só rebanho e um só pastor. Filhos de Deus de todos os tempos, de todos os lugares, das mais diferentes partes da terra serão reunidos e colocados na presença do Senhor e chamados para a vida eterna. Nós somos irmãos uns dos outros e pela graça de Deus seguiremos vivendo assim, nos amando, nos compreendendo e nos ajudando mutuamente. Façamos o bem todo o tempo, paguemos o mal com o bem, porque cada um dá o que tem. Vamos orar. Senhor, muito obrigado por Tua palavra, Pai. Muito obrigado por entendermos que o mandamento não matarás vai muito além de não fazer o mal para as pessoas, mas inclui amá-las, compreendê-las, perdoá-las e ajudá-las. Ajuda-nos, Senhor, a vivermos dessa maneira, seguindo o exemplo do nosso Mestre. Nas Tuas mãos nos colocamos agradecidos em Jesus. Amém. Que a paz de Deus, que excede todo entendimento, esteja com você. E assim vamos prosseguir para frente, apesar das lutas e durezas dessa vida, na certeza de que se Deus é por nós, quem será contra nós? Um abraço, um beijo no seu coração e a gente se vê na próxima semana. Tchau.